Super Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Nossa ponte aérea começa agora, BH Brasília, o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa, diretamente da capital federal, ao vivo. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar com vocês. Nós que agradecemos. Ricardo, mais uma vez, mais uma agressão a jornalista aqui no Brasil e, infelizmente, por parte de apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Dessa vez, o agressor tem nome, é o deputado estadual paulista Douglas Garcia, do Republicanos, ele que quase foi para agressão física contra a jornalista Vera Magalhães ontem num debate ali no estado de São Paulo, né, Ricardo? Pois é, Douglas Garcia intimidou a jornalista, né? Proferiu ofensas e no meio dessa confusão toda sobrou também, claro, para o Tarcísio, né, Gomes de Freitas, que é o candidato ao governo de São Paulo, já que ele era da lista de convidados. E me chamou a atenção o fato de que tanto o Tarcísio quanto o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente da República, fizeram postagens bastante críticas ao Douglas, diferente de outros episódios, né? Quanto mais perto da eleição a gente vai chegando, mais há uma necessidade de buscar esse eleitor médio e as posições vão sendo mais ponderadas. E aí os dois fizeram críticas ao Douglas Garcia, inclusive no caso do Eduardo Bolsonaro, porque também já há uma rusga ali dentro desses grupos bolsonaristas. Eles acham que o Douglas Garcia acaba tentando sempre se dar bem e, né, dentro da campanha e tal, então há uma certa rivalidade. E por causa disso ele foi muito criticado, né? O que aconteceu foi o seguinte, durante o debate dos candidatos ao governo, ele chegou até a jornalista, intimidando, ameaçando, né? E houve, os seguranças tiveram que reagir naquele momento, inclusive com uma cena fora do comum, né? Porque o mediador do debate, o diretor da TV Cultura, em certo momento apareceu ali para tentar acabar com aquela cena, pegou o celular do parlamentar e jogou longe, e aí isso virou uma confusão ainda maior e tal. Mas assim, houve muitas críticas ao Douglas Garcia por conta disso. Há vários pedidos de cassação dele na Assembleia Legislativa de São Paulo, e já tem outras polêmicas lá na Assembleia que geraram pedidos de cassação também. Há um pedido para que o Conselho de Ética, a Comissão de Ética da Assembleia de São Paulo, rapidamente analise o caso. O próprio Tarcísio Gomes de Freitas defendeu que o partido puna o parlamentar e que a Assembleia puna o parlamentar. Então, assim, no geral, foi bastante repudiado, né? Quem não repudiou foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que acabou dizendo que o episódio do diretor da TV Cultura, Leão Serva, de pegar o celular e jogar, seria 1000 vezes mais grave do que ataque a jornalista, o que chama atenção, porque Ciro Nogueira sempre foi considerado um amortecedor no Planalto, aquele que tentava baixar os ânimos, tentava ter uma postura mais de centro, né, moderando, e agora ao contrário, ele é que tem a postura mais agressiva nesse caso específico, enquanto até o filho do presidente tem uma postura mais ponderada, né? Isso chamou bastante atenção nesse episódio. Lamentável, aí a gente vê como que a cultura machista entre as pessoas que integram o poder está cada vez mais presente, né? Porque, veja só, o Douglas, esse deputado aí agressor, ele chegou a pedir desculpas, mas não para quem ele agrediu, que é a Vera Magalhães, ele pediu desculpas para o candidato, que é o Tarcísio de Freitas, ou seja, a lógica da coisa é completamente invertida. Eu acho que ficou muito claro para mim ali que ele queria puro confete, tentou chamar a atenção no final do debate, chamar os holofotes para cima dele, mas é repugnante o ato de agressão que ele foi, e com fake news também, né? Porque ele já tinha requisitado lá na Assembleia o contra-cheque da Vera Magalhães para tentar provar que ela ganharia milhões aí da TV Cultura, também de outras emissoras como a Globo, CBN, enfim, ele já tinha requisitado o contra-cheque dela e ficou gritando fake news, dizendo que ela ganha 500 mil reais por mês, sendo que isso é uma mentira. Na verdade, ela ganha metade disso, né? É um valor considerável, mas ela exerce um papel também fundamental de mediadora lá na TV Cultura. Enfim, não importa o quanto ela ganha. O fato é que ele mentiu sobre o valor, sendo que ele já sabia qual era o valor real, uma vez que ele tinha requisitado esse contra-cheque dela, pediu desculpas, mas uma cultura machista não pediu desculpas para ela, apenas para o candidato. Ou seja, foi um show de horror isso para mim, Ricardo. Não, e assim, na verdade, quando ele pede desculpa ao candidato,
inclusive o candidato que chamou ele numa resposta, chamou ele inclusive de idiota, né? E ele pede desculpa ainda assim ao candidato, ele prova que a preocupação dele é apenas política, né? Apenas política eleitoral. E você falou muito bem, o que ele quis ali era chamar atenção e conseguiu, né? Provavelmente, inclusive, ganhou votos com isso entre um eleitorado mais radical, que há lá em São Paulo e tal, ele ganhou evidência e isso pode ter ajudado ele, né? Embora a gente não pode também deixar de falar do fato simplesmente porque o cara vai ganhar voto, né? Agora, a Vera Magalhães tem sofrido uma série de ataques, né? Sofreu, inclusive, ataques diretos do presidente Jair Bolsonaro no debate, em outras ocasiões, num ato lá no Rio de Janeiro, colocaram até a foto dela no guindaste. Você vê, a pessoa que está fazendo o trabalho dela, né? Assim, o trabalho dela é esse, e ela tem que conviver com isso a todo dia, e a gente sempre tem que repudiar os ataques da imprensa, porque aconteceu com ela, mas acontece com outras pessoas. Daniela Lima, da CNN, sofre muito com isso, Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, sofre muito com isso, né? A Juliana Dalpiva, do UOL, sofre muito com isso, e assim, muito mais as mulheres do que os homens, né? O que mostra aí um certo comportamento machista, como você mesmo disse. Ô, Ricardo, e uma outra coisa que me chamou a atenção também, porque quando a Vera Magalhães foi agredida no debate da Band pelo presidente Bolsonaro, ela tinha feito ali uma pergunta que foi muito incisiva e provocativa, né? Falando sobre o apoio às mulheres, enfim, outras questões também relacionadas a isso. Sobre a poliomielite, né? Sobre a vacina. Isso. Ah, sim. Sobre a vacina da poliomielite. Melhor dizendo, verdade, sobre a vacina, e acabou tendo aí uma repercussão em defesa das mulheres e levantando essa outra questão. No debate da Band, no debate da Folha, do UOL e da TV Cultura, foi justamente uma questão que favoreceu até o candidato, né, o Tarcísio de Freitas, porque ela fez uma pergunta sobre cultura, educação, e ele se saiu até muito bem na resposta. Ou seja, foi uma agressão gratuita, porque o clima estava até muito bom, muito bem favorável ao candidato bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, né? Na verdade, ela estava sentada lá na plateia, na primeira fileira no momento, né? Então, assim, foi realmente assim, completamente fora de contexto, né? No final, após o debate, quer dizer, não tem nem como alegar, falar, temos aí havia uma rivalidade, ainda que isso não justificasse, né? Mas eu acho que fica muito claro que há um objetivo muito traçado, que é o de atacá-la, assim como o objetivo muito traçado de atacar outras jornalistas. Provavelmente isso vai render ações judiciais, muito provavelmente alguns desses que fazem esses ataques serão condenados, e alguns deles pagaram multas, né? Mas isso, obviamente, não tira o desgaste que é para quem está trabalhando e tem que conviver com esse tipo de coisa. Você imagina, você vai para um debate para trabalhar e você tem que ir para casa, sair da emissora escoltado, tem que ir à delegacia fazer boletim de ocorrência. Quer dizer, isso não pode ser aceito e não pode ser normalizado, né? Que a imprensa seja tratada dessa forma. De maneira alguma. A própria Vera Magalhães, hoje, ela já deu um depoimento, né, na coluna que ela realiza todos os dias. Ela se emocionou muito, chegou a chorar, agradecendo aí a solidariedade de colegas, de ouvintes, leitores, enfim. E ela já avisou que vai sim entrar aí com uma ação civil e criminal também contra o deputado estadual paulista Douglas Garcia, do Republicanos, e ela disse que a imprensa não vai se calar. É isso, né, Ricardo? Exatamente. Inclusive, a Vera Magalhães já sofreu muito também com críticas da esquerda, né? Durante muito tempo. Inclusive, muita gente atribui a ela a posição do jornal Estado de São Paulo na última eleição, dizendo que era uma escolha muito difícil, embora ela não tenha nada a ver com isso. Não foi ela que fez o editorial, ela apenas trabalhava no jornal, né? Qualquer coisa que o jornal tem escrito não tinha nada a ver com ela, e mesmo assim ela sempre sofreu muitos ataques, dizendo, né, que era uma pessoa de direita, ligada à PSDB, que atacava muito a esquerda, e agora ela sofre do outro lado, né, de uma maneira ainda mais raivosa, o que mostra que esse fanatismo realmente não tem sentido nenhum, né? Sem dúvida. Ricardo Correia é o editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Amanhã te espero aqui no Alerta Super, mais uma vez, ao vivo. Até lá. Combinado. Um abraço para vocês e até amanhã.